Domo, domo, meu querido e minha querida consagrado de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Seja muito bem-vindo para esse vídeo sobre esse anime maravilhoso que melhora a cada momento, a cada episódio. O que eu tenho para falar é uma simples frase que a gente queria falar para aquele arqui-inimigo da gente, para aquele pessoa que a gente tem aquele sentimento tipo de ódio, puro rancor. Mas vamos falar a frase que marcou o episódio. Eu diria que foi uma frase tipo justa. O Tanjiro vai caçar o Muzan e ele mostrou a determinação ao ponto do Muzan já querer a cabeça dele. E a frase que o Tanjiro fala é Kibutsuji Muzan, Kisama wa Niganai. Se for necessário, eu irei lhe caçar a minha vida inteira, mas eu irei, se for preciso, até as profundezas do Jigoku, mas eu irei lhe arrancar a sua cabeça com a minha espada, porque aconteça o que acontecer, eu nunca lhe esquecerei, eu nunca irei lhe perdoar. Então lembre-se disso, eu vou lhe encontrar. Que declaração, que episódio sensacional. É isso que eu tenho pra falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi um episódio que, tipo, eu acho que você tem que ver, porque foi um episódio muito legal. Eu achei que foi um episódio muito engraçado. Tipo, se você fosse me perguntar, Haru, qual a porcentagem de comédia que você achou desse episódio? Eu diria, sem sombras de dúvidas, que eu acho que foi de 60 a 70% comédia esse episódio. E eu não tô brincando, por mais que ele tenha tido esse começo, tipo, agitado, ele tenha tido várias informações, personagens novos, foi muito comédia. Então, pra não ser até tão exagerado, 50% de informação, 50% comédia. Mas foi um episódio legal e eu acho que você vai gostar se você ainda não viu, mas acredito que você já viu se você tá clicando no vídeo. Eu achei que ele foi muito interessante porque a gente viu muitas cenas de comédia da Nezuko. A gente também teve personagens novos que podem se tornar aliados do Tanjiro, além de vermos um pouco mais do Muzan e já, tipo, ter um pouco de mistérios, começar, tipo, a teorizar o que ele pode ser, como é que é a vida dele, tipo, entre humanos. Mas para todo caso, eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei, então vamos logo falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o episódio de número 8, mais conhecido como aquele episódio que você já quer o próximo. Então, vamos começar falando sobre a Tamayo-san e o Yushiro, que foram os personagens que eu acho que foram os novos aliados da obra, e os personagens que eu acredito que vão morrer também já no próximo episódio. Porque esses personagens que têm, tipo, uma aparência de legal, que vão ser importantes, sempre são os primeiros a morrer. Acredita aqui na experiência de Haru que é sucesso. Eu espero que não morram, sério, sendo bem sincero, porque a médica, a Isha, a Tamayo-san, ela vai ser muito importante para a cura dos Onis, para que eles possam... Eu espero realmente que ela continue viva, mas eu acredito que tem uma alta chance dela morrer no próximo episódio pelo final que você viu que aconteceu. Mas vamos começar então falando dela um pouco. Então, a gente viu que ela ajudou o Tanjiro no momento lá que ele tava, digamos que, segurando aquele Oni, porque pelo que aparenta ali, eles estão na capital, só que há muitas pessoas que não conhecem muito, tipo, sobre Onis, sobre exército de exterminadores, o esquadrão. Então, o que acontece é que vemos que eles estavam achando que era só um garoto tentando segurar um bêbado. E o Tanjiro tava tentando se explicar, eu não quero que ele mate pessoas, porque, tipo, pela aparência do cara, você notava que era um Oni. Então, tipo, a polícia ainda desconhece muito disso, pelo menos na capital ali, tipo, em Asakusa, Tóquio. Então, acontece que na hora que o Tanjiro iria levar o golpe do policial, acontece que aliados surgem, e esses aliados são eles, o Yushiro junto da Tamayo-san. O que acontece é que vemos que a Tamayo-san, ela é uma Oni que podemos classificar provavelmente como Kenkinjutsu, que é aquela classe que o Rokuraki-san falou, que tem poderes especiais, sobrenaturais. O que acontece é que ela fez vários Ens e assim foi feita uma camuflagem que deu tempo provavelmente deles levarem o Oni junto da Oku-san, que estava com ferimento grave, e ainda conseguiram conversar com o Tanjiro sobre a situação, tudo para se resolver e para onde eles deveriam se encontrar. O que acontece é que vemos uma coisa interessante sobre a Tamayo-san. A primeira é que Kenkinjutsu, eu acredito que ela é, eu posso estar errado, eu admito. Mas pelo que o anime deu a entender, ela já está viva há mais de 200 anos. Ela conseguiu transformar um humano em Oni, que até então o único que podia transformar as pessoas em Onis era o Muzan, então deixemos bem claro isso, ela já é poderosa por conta disso também. Ela tem uma habilidade de camuflagem, como foi mostrada em torno do episódio inteiro, mais uma habilidade que classifica como Kenkinjutsu. E o que é mais relevante também... O que é mais relevante é que ela conseguiu quebrar a maldição do Muzan. Ela conseguiu ter mudanças no corpo dela. São mudanças provavelmente semelhantes à da Nezuko, que continua mantendo a sanidade como uma humana. Então a diferença foi muito legal e muito interessante, embora a obra não consiga ter explicado nesse episódio como é que ela conseguiu ter essas mudanças.
O que a gente viu é que ela teve as mudanças do corpo dela, ela quebrou uma maldição do Muzan e ela tem a sanidade de uma humana a ponto que ela compra sangue, ela não devora humanos, como foi mostrado. Então ela compra sangue de pessoas, digamos que necessitadas, que tem que fazer, digamos que ela dá desculpa que vai fazer transfusões. E assim as pessoas acreditam, são pessoas que necessitam do dinheiro, então ela pega esse sangue. O que acontece é que é uma quantia mínima de sangue, é só para sobreviver. Então vemos que ela pega para ela e para o Yushiro, que é uma quantidade ainda menor. E quando eles bebem essa quantidade, eles continuam com a sanidade, com tudo e conseguem sobreviver. O que acontece é que por conta disso, por conta das mudanças do corpo deles como Oni, e digamos, eles nem aparentam ser, eles têm até o Nioi de um humano, tanto que o Tanjiro não sentiu o cheiro deles. E eu acho que isso que foi mais interessante de você ver. Ela tem tantas mudanças, ela provocou no corpo dela, que ela consegue ser, digamos que, uma humana disfarçada tal como o Muzan. A diferença é que o Muzan meio que deixa o rastro dele aparecer como Oni. Já ela não, porque ela teve várias mudanças, ela quebrou a maldição de Oni. Podemos dizer que ela seria meio que aquela meio Oni, porque ela tem que beber o sangue humano, só que ela consegue manter a sanidade e teve várias mudanças e quebrou a maldição do líder dos demônios. Então eu acho que essa é uma personagem bem legal e ela é uma médica, ela ajuda várias pessoas, ou vários Onis, então ela sempre tá, digamos que, tentando procurar a cura para transformar as pessoas em humanos, como o episódio mostrou. Então eu achei bem bacana, o objetivo dela é igual ao do Tanjiro, destruir o Muzan. Então promete ser uma personagem bem interessante conforme os episódios forem mostrando. Então, uma luz de esperança surge para Tanjiro, afinal, se ela é uma médica, ela já vive há mais de 200 anos, ela tem o poder de ter transformado um humano que estava em um estado grave de quase morte, ela transformou em um Oni, só que o Tanjiro já pergunta, porque ela é uma Isha, então ela já tem uma experiência, há um jeito de salvar a Nezuko? Ela vai poder voltar a ser uma humana? Então, o que acontece é que daí, como eu posso dizer, a Tamayo-san, ela explica para o Tanjiro a situação. Ela acredita que há uma esperança sim de os Onis poderem voltar a ser humano, no caso a Nezuko também. O problema é que ela ainda está pesquisando, ela não achou a cura por completo. Então aí já começa o pedido que ela faz para o Tanjiro. Eu acredito que foram 3 pedidos, só que eu vou falar 2 porque são os que eu lembro do episódio. Caso tenha o terceiro mesmo, daí você diz nos comentários. O pedido que ela pede é que ela possa examinar a irmã do Tanjiro, porque a Nezuko, tipo, ela tá há 2 anos, ela adormeceu, ela tá como Oni nesse tempo todo, e ela não ingeriu sangue humano, carne humana, então, tipo, ela é uma espécie rara de Oni, ela pode ser tão forte quanto a Tamayo-san em nível de luta, pode ser, digamos que no nível do poder do Muzan, talvez, eu que tô sendo exagerado e eu que tô pensando nesse ponto, mas pelo que o episódio deu a entender, ela é uma espécie rara, porque ela não sobreviveu ao custo de carne e sangue humano, e sim, digamos que dormindo somente. Então vemos que ela quer examinar daí a Nezuko para saber se há um jeito de encontrar também uma cura. E o outro pedido é que o Tanjiro consiga, digamos que, outros Onis do Muzan, porque a cada, digamos que o episódio mostrou, cada Oni tem um poder a mais, um sangue a mais do Muzan. Tipo, tem os Onis que só tem um sangue um pouquinho, como foi o caso daquele Oni que atacou aquela mulher no episódio, e tem os Onis que o Muzan coloca tanto sangue que mexe nas células que não sobrevivem, e tem os Onis que o Muzan injetou uma dose bem forte de sangue e é tão poderoso quanto o próprio. E no caso disso, é esse o pedido dela, que o Tanjiro encontre esses Onis e que consiga o sangue, ou no caso o corpo do Oni, para que ela consiga examinar e tentar achar uma cura para que ela possa criar um elixir, um antídoto. Então vemos que no momento a missão do Tanjiro também pode ser enfrentar esses Onis no nível do Muzan. Mas como mostrou, é uma missão de risco, porque se é tão forte quanto o Muzan, o Tanjiro vai estar arriscando a vida dele, e é o chefão, tipo, é o poderoso. Então o Tanjiro aceita mesmo sendo uma missão de risco, porque assim ele poderá ter uma chance de encontrar a cura para a irmã dele, e não só para a irmã, como ele mesmo falou, para vários Onis que estão na mesma situação da Nezuko, da Tamayo-san, do Yushiro. Então foi legal, mostra que o Tanjiro, ele é muito bondoso, como eu já venho ressaltando e a cada episódio mostra. O Tanjiro se preocupa com a irmã dele, mas se preocupa com Onis que sofreram esse destino triste. Então eu achei bem
bem legal ele ter aceito a missão. E daí o episódio já vai para o final, que aparece aqueles guardas-costas do Muzan que ele havia pedido para que caçem e tragam a cabeça do Tanjiro. E esses caçadores acharam a mansão que estava camuflada. Então a gente viu que já causou uma bola lá destruindo, tipo, foi atacando. E daí eles já chegaram e o Tanjiro só protege a Nezuko e o Yushiro a Tamayo-san. E provavelmente a batalha acontece no próximo episódio, porque esse já foi finalizado. Conta de que esse episódio acabou nesse final tipo de hype. Para todo caso, meu querido e minha querida, esse foi o final do episódio, gostei muito, acho que foi muito bacana, mas ainda temos algumas coisas para falar. Mas para todo caso, como eu disse, foi um final bem climático, tipo, a gente quer ver o que vai acontecer, porque esses Onis são, tipo, bem diferentes. Então na classe Kenkinjutsu, obviamente, são Onis que vão ter habilidades sobrenaturais, como eu posso dizer, a Tamayo-san teve, poderes, tipo, mais fortes corporais, fisicamente, que a Nezuko. Então vamos ser Onis, tipo, do nível do Muzan, um pouquinho abaixo, porque se são guardas pessoais dele, imagina o nível. Mas para todo caso, vamos ver como é que o Tanjiro vai se sair no próximo episódio. Então, vamos falar um pouco do que mais teve no episódio, porque eu tenho que falar o que eu achei de engraçado, tenho que falar um pouquinho do Muzan, que eu ainda não falei, e vamos falar do Yushiro, que foi um personagem meio chatinho, mas que é engraçado. Então, tivemos de cenas de comédias várias. Eu vou dizer aquela lá que o Tanjiro ficou bravo lá com como eu passei com o Yushiro, porque o Yushiro, tipo, ele já não gostou muito do Tanjiro, ele tá bravo, ele, tipo, já ficou bravinho com o ciúminho, porque a Tamayo, tipo, falou que era pra ele levar o Tanjiro até a mansão. Então acontece que ele já tá nervosinho e ainda, tipo, xingou a Nezuko. E daí, pelo que o Tanjiro interpretou, ele achava que tava xingando ela de feia. Então ele falou, você fica quieto, não fale do rosto da minha linda Imoto. Quer apanhar aqui agora? Você vai ver a beleza dela. Lá na nossa cidade, ela era a garota mais bonita. Então, tipo, é aquele irmão, tipo, como eu posso dizer, coruja. Tipo, que é aquele irmão apaixonado, que não quer que fale mal da irmã dele. Então eu achei bem legal essa parte e, tipo, eu ri muito, foi muito divertida. A gente também teve as várias cenas do Yushiro, tipo, brigando com o Tanjiro, batendo nele, e a Tamayo-san só falava, fica quieto, Yushiro, porque se você bater nele mais uma vez, você vai se arrepender. Porque tivemos essa cena lá que o Tanjiro falou, Tamayo-san, não sai desse cara. Que, tipo, porque se ela só conseguiu transformar o Yushiro em 200 anos, e foi o único Oni que ela levou esse tempo todo e transformou, tipo, quanto tempo essa mulher já viveu? Então, tipo, foi bem legal, daí a cena, tipo, dele levando uns tapas, foi engraçado. Ainda tivemos a nossa querida waifu, a Nezuko, porque eu acho que o momento que a Nezuko aparece, ela é muito alívio cômico, então, tipo, ela apareceu em várias cenas, muito bonitinha, o traço mesmo você percebia que tava diferente pra deixar a cena mais engraçadinha, mesmo num tom sério, então foi bem bacana. Tivemos daí o Tanjiro pedindo desculpas pro Osano Undon. Então, tipo, foi bem legal e acho que foi mais essas cenas que eu achei engraçado. Porque foi mais a parte do Yushiro, eu não vou ficar, tipo, comentando toda a cena que o Yushiro bateu no Tanjiro. Porque, tipo, ia meio que estragar o clima, eu acho que é mais legal se você ver a cena ou se você viu. O que eu mais gostei, se você me perguntasse, foi a Nezuko. Tipo, a cena que ela aparecia era muito fofinha, muito kawaii. Para todo caso, foi essas cenas de comédias, as cenas que eu achei bem legais de destacar. Então vamos falar um pouco do Yushiro. Ele é um personagem que ele estava em estado grave, ele estava muito doente, ele iria morrer se não fosse transformado em Oni. Então, tipo, ele deve a vida dele a, digamos, a Tamayo-san. Então acontece que daí ele é o seguidor fiel dela, ele protege ela, é meio que aquele guarda-costas dela. Então a gente vê que, tipo, ele anota até em um diário, como o Tanjiro falou, tudo que acontece, tudo que ela faz. Então ele é, tipo, até meio stalker. Então, tipo, Kimochi Warui. Porque, tipo, ele é muito apaixonado por ela. Ele é aquele personagem que a gente ainda não sabe se ele é muito poderoso ou não, porque não demonstrou o nível de poder dele. Mas eu acredito que ele deva ter sido treinado, então ele promete ser um personagem bem interessante. Para todo caso, eu gostei da parte que foi explicado da Tamayo-san, que ela, tipo, levou 200 anos. Pode parecer uma coisa que foi meio simples, informal, mas querendo ou não, ela levou 200 anos e só transformou um Oni, o que prova que há vários Onis que podem transformar humanos em Onis, mas também dependem de um tempo, não são tão rápidos como o Muzan. Agora vamos falar do nosso querido vilão, pelo menos desse grande arco dessa temporada de Kimetsu no Yaiba. Eu acho que ter mostrado que o Muzan, tipo, tem um outro nome, isso é meio óbvio que a gente sabia que ele ia ter. Tipo, ele não ia usar a fama dele de Kibutsu de Muzan, porque senão ele seria preso. Mas, para todo caso, seria caçado até a morte também. Mas, ou melhor, ele já é caçado. Mas você entendeu? Ele usa um outro nome, ele, tipo, não falou nada, a família dele nem sabe mesmo da real identidade dele. E ele, tipo, vai passeando,
tipo, deixa a esposa dele com a filha numa carruagem que vai até a casa dele. O que mostra é que ele tem uma fama e uma reputação grande. Provavelmente ele deve ser dono de caixas, que significam empresas, ou deve ter uma fama muito grande, mas mostra que ele tem um poder grande na capital, no mundo ali. Então o que acontece é que a gente ainda não sabe o quanto de poder, digamos, que ele tem, o quanto de influência, mas o que mostra é que ele é uma pessoa de respeito, pelo que dá a entender. Afinal, se ele tem, digamos, que guarda-costas, se ele tem, digamos, que ele falou como ele falou, que ia falar com o policial, tudo, pode ser que ele só tenha falado para saber informações, ou se ele é o chefe de alguma grande corporação, mas a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que entre os Onis ele é o chefe, e entre os humanos ele tem uma vida muito boa. Mas eu achei legal, e a cena que eu destaco é a cena dele irritado. Tipo, ele não iria matar aquele bêbado, só que o bêbado provocou, o bêbado morreu. E daí ele, tipo, ele meio que tem um medo ou uma raiva de um tal espadachim, de um exterminador. Por quê? Pelo que notamos, a gente vê que, tipo, ele meio que já foi derrotado por um espadachim que usava brincos como os do Tanjiro. Então meio que ele tem uma raiva, por isso que ele falou: tragam a cabeça daquele espadachim, daquele exterminador com aqueles brincos, que é da mesma tribo, acredito que seja do Tanjiro. Então promete ser algo interessante. Será que tem alguma referência ao pai do Tanjiro? Afinal, o pai dele não foi apresentado na obra, apesar que o pai dele já havia morrido. Então, eu que tô falando baboseira, então esquece isso. Mas eu acredito que deva ser algum parente, talvez, do Tanjiro, ou algum membro de uma tribo meio que distante do Tanjiro. A gente não sabe, porque o brinco era igual, então pode ter um laço com o Tanjiro que o próprio Tanjiro não saiba. Mas o que acontece é que tem algo relacionado a esses brincos, a esse espadachim, que o próprio Tanjiro não sabe ainda, mas que o Muzan guarda um eterno rancor. Mas então era isso, minha querida e meu querido jovem, que eu tinha para falar sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o episódio de número 8. Foi um episódio que teve cenas de comédia, teve o Muzan, digamos que nervosão, ele tava pistola, tava estressado com a, digamos, com a revelação por ter visto o Tanjiro, então ele ficou bem bravo. E a gente ainda teve a declaração de guerra ali do Tanjiro para ele, e ele ainda teve que ouvir quietinho, porque ele não podia atacar no meio da esposa e da filha. Então foi bem bacana, eu acho que foi um episódio muito bom, o clima de Kimetsu no Yaiba continua melhor, a animação tá incrível, sensacional, a animação lá da camuflagem foi lindíssima, mas que é o quê? Um futebol é linda, não é mesmo, meu querido e minha querida? Mas a sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Provavelmente veremos a luta, digamos que o início dessa luta do Tanjiro e desses dois Onis. Eles são Onis que, pelo que aparentam, ser bem poderosos. Um, pelo jeito, parece ser aquele Oni sensorial. Deve ser o tipo dele, porque foi ele que viu para onde estava o rastro do Tanjiro e companhia. E a outra, tipo, tem um poder misterioso que a gente ainda não sabe o que é. Para todo caso, a gente sabe que o Tanjiro não vai morrer, mas isso não quer dizer que os outros também irão se manter vivos. Eu acredito que vai ser uma luta séria, talvez eles saiam em estado bem grave, mas a derrota dos Onis eu acredito que acontecerá e talvez o Muzan fique mais estressado. Mas o que acontece? Eu torço para que mostrem mais um membro do esquadrão de exterminadores. Eu queria que, tipo, aparecesse salvando o Tanjiro, ajudando ele, mas o próximo episódio o que a gente sabe é que vai ter luta. Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?